tanto sobre ventilação mecânica, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer isso de uma forma protetora. É um assunto que sempre é cobrado em prova, é um assunto que sempre está sendo discutido de várias formas diferentes. E, embora seja um assunto muito complexo, algumas características que a gente pode discutir desde a graduação, porque é o que vai ser cobrado com certeza de alguma forma. A essência é a seguinte. Primeiro, antes da gente seguir a partir daqui, eu tenho que reforçar que não existe ventilação mecânica protetora. Ela é menos lesiva do que uma ventilação mecânica um pouco mais agressiva. Mas ela sempre vai fazer, sempre vai machucar, sempre vai ser diferente. Não existe ventilação mecânica fisiológica. Ela sempre vai causar algum impacto. E a nossa função como físio é diminuir, ou pelo menos reduzir ao máximo esse impacto na vida do paciente. Tem algumas características de uma ventilação que fazem com que ela seja dita protetora. E todas essas características são de alguns estudos que foram dizendo o que pode fazer e o que não pode, o que faz mais mal e o que não faz tão mal. Para a gente seguir nesse assunto, eu vou fazer uma revisita rapidinha naquela parte sobre lesão tecidual. E eu tenho que começar daqui, porque a base da ventilação mecânica protetora é isso, é a fisiologia. Principalmente a fisiologia de uma reparação, de um processo de cicatrização, de uma inflamação geral. Lembra quando eu falei da SARA, por exemplo? Que nada mais é do que um processo inflamatório bem grande, bem intenso, muitas vezes no corpo inteiro? Vamos partir daí. Então, imagina que você machuca alguma parte do seu corpo, por exemplo, o dedo, corta ali e tudo. Seu corpo vai inflamar para que naquela região o corpo consiga cicatrizar, para que naquela região a gente consiga reparar o tecido, para que mais células cheguem, para que mais nutrientes cheguem, para tentar fechar logo o buraco, para combater todo o agente infeccioso que possa ter entrado ali naquele machucadinho. Beleza. Vamos dividir isso daqui em algumas fases. Então, assim que você machuca, com agente infeccioso ou não, você vai ter mediadores inflamatórios locais, vão gerar um processo inflamatório localmente que vai cicatrizar e recuperar aquele tecido. E isso acontece também no tecido pulmonar. Só que quando você está falando de um tecido pulmonar, ele vai inflamar. Ele vai trazer mais sangue, mais nutrientes, ele vai trazer mais células de defesa e, por consequência, também mais líquido para aquela região. Então você vai ter alguns alvéolos que vão estar cheios de água. Lembrou dessa parte aqui da SARA? Isso com agente infeccioso ou não? Deu para dar uma revisitada na cabeça? Tranquilo, meninas? Professor, Oi, Duda. oi, boa noite, meninas. O senhor está me ouvindo bem ou não? Tô. Ah, então é meu computador, eu quase não estou te ouvindo. Será que é o meu computador que tá ruim? Porque a Thalita também não tava me ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem, Sté? Eu Agora aumentou. Desculpa, Tá, Esther. tá me ouvindo, Sté? Perdão. tô ouvindo, professor. Professor, no notebook ficou melhor. Eu tava Agora pelo também. celular aquela hora. Aí eu saí do celular e entrei pelo notebook e melhorou. Agora não tá mais falhando, não. Tá Se normal. continuar falhando, vocês vão me falando. Que eu repetir, não tem problema, não. Eu acho que era o Wi-Fi do meu celular que tava zoado, entendeu? Uhum. Aí pelo notebook tá normal. Devia ter entrado antes. Porque eu só tava passando nervoso. Meninas, dessa parte da SARA, vocês conseguem se lembrar? Processo inflamatório. Localmente, ou você vai ter um processo inflamatório,
Quando, de repente, por um processo inflamatório muito grande, por uma lesão muito grande, ou por uma infecção muito importante, o seu corpo perde um pouquinho do controle de inflama só uma região e ele acaba inflamando tudo. Então, o seu pulmão acaba ficando um pouquinho inflamado. Essa é a definição da SARA. A síndrome do desconforto respiratório agudo. De novo, eu vou falar SARA só porque é mais fácil de falar, tá? A gente percebeu que não é mais uma angústia, desconforto. Lembrando, o diagnóstico de SARA, ele é dado quando você tem um aparecimento ou a piora de um sintoma respiratório dentro de uma semana de uma lesão já conhecida. Então, quer dizer, um politrauma que quebrou o corpo inteiro, é uma cirurgia abdominal, uma cirurgia cardíaca, sei lá, ou uma infecção, um pulmão, uma pneumonia, que de repente piorou os sintomas respiratórios. Esse sistema, essa lesão vai acabar gerando uma inflamação no pulmão, e essa inflamação, então, vai trazer mais líquido. E esse líquido não pode ser justificado, portanto, por uma insuficiência cardíaca. Porque se for uma insuficiência cardíaca que vai trazer líquido para o seu pulmão e falta de ar, é uma insuficiência cardíaca, não é uma SARA. A SARA não é insuficiência cardíaca. Nem sobrecarga de fluidos. E na radiografia você vai ver opacidades bilaterais. É essa radiografia um pouco mais branca, menos transparente, menos escura. E essas imagens brancas não podem ser explicadas por um derrame pleural, por exemplo. Uma atelectasia. Por câncer, por nódulos pulmonares. Essa opacidade é líquido, é edema. Aí a gente tem. E só para lembrar, rapidinho, a insuficiência respiratória leve, moderada e grave, que é dado pela relação PF, P da gasometria arterial, F da FiO2, divide um pelo outro, você tem a relação PF. E aí vai chegar na parte que eu mais queria chegar agora. Isso foi só para vocês relembrarem tudo aquilo que a gente já viu. Mas essa foto aqui que a gente vai vai gastar um tempinho. Vem aqui comigo, ó. Do lado esquerdo ali, na primeira imagem, você tem um epitélio saudável. Tá? A parte branca é a parte dos alvéolos e a parte vermelhinha são os capilares sanguíneos. Então, é a parte que faz troca gasosa e tudo. E aí, isso é um pulmão saudável, então dá para você perceber que é bem fininho os capilares, dá para você perceber os pneumócitos, que são pequenos pontinhos roxinhos, na imagem da esquerda, tá? E tudo está funcionando bem. Quando você tem uma infecção, uma pneumonia, uma SARA, esse tecido vai passar por uma mudança, ele vai passar por uma transformação. E basicamente ele vai ficar edemaciado, então ele vai trazer mais líquidos, os capilares vão aumentar a permeabilidade, e você vai ter mais nutrientes chegando, você vai ter mais líquido, e por consequência você vai ter um edema. Só que agora, olha o tamanho que ficou essa parede, por exemplo. Ficou bem espessa. E repara que não são só os pneumócitos. Ó, os pneumócitos são aqueles pontinhos roxos, escuros assim. A parte rosadinha é o líquido, o interstício. E o branco continua sendo ar, tá? E aí você tem um edema, você tem um processo inflamatório para tentar recuperar aquela região. E, de novo, independente de ter infecção ou não. Você pode fazer de conta que aí ao redor está cheio de vírus, ou você pode fazer de conta que não, que é só um edema, uma SARA extrapulmonar. Então, a cirurgia abdominal, que a pessoa teve uma infecção e aí virou uma SARA. Está inflamado desse jeito. E aí, conforme o pulmão inflama, ele começa o processo de recuperação. Ele vai cicatrizando,
Você vai ter uma fase exudativa, é quando o corpo traz mais nutrientes, mais sangue, mais líquido. Você passa por uma fase proliferativa, onde as células começam a se reproduzir com maior atividade. E, por fim, você vai ter uma fase de fibrose, que é quando o tecido de fibrina começa a se depositar, começa a tampar buraco. Tecido de fibrose é esse tecido azul que está na terceira imagem, tá? É um tecido que não serve para nada, ele só serve para tampar buraco. Ele não tem uma função muito específica, ele não funciona direitinho. Repara que tem pneumócitos ainda, mas a maior parte do tecido da imagem da direita foi só substituído por fibrose, porque o pulmão morreu. Literalmente é isso que aconteceu, tá? Morreu por algum motivo. E é isso. Só que eu vou chamar a atenção de uma coisa para vocês. Na fase do edema, é a fase que está acontecendo tudo. É onde está tudo inflamado, onde está tudo acontecendo. Faz agora uma associação com uma ferida que você tem em qualquer parte do seu corpo, tá? Qualquer parte, tipo, bateu, cortou o dedo. Sabe quando você corta o dedo e parece que tudo que você faz bate na porcaria do dedo? Tudo que você faz dói, machuca e parece que piora o negócio? É mais ou menos essa é a ideia que eu vou querer que vocês tenham agora à cabeça. O pulmão está inflamado. Tá. Se eu bato o meu dedão do pé e ele fica inflamado, se eu tô com uma unha encravada e ele fica daquele tamanho gigante, eu não posso nem encostar aqui, vai doer. Imagina de repente se eu ficar encostando toda hora. Imagina que você fez um corte, ou vamos pensar na unha encravada mesmo, que eu acho que é um pouquinho mais legal de pensar. Você tá com aquele dedo inflamadão, um pouco de pus até. E aí imagina que você vai e cutuca. Vai doer. Aí você vai e cutuca de novo. E de novo. E de novo. E de novo. De novo. O que vocês acham que vai acontecer? Além de dor. Vai inflamar. Vai piorar o bagulho. É. Diz qualquer mãe, não cutuca, senão piora. É a mesma coisa pro pulmão. Não cutuca, senão piora. Só que no pulmão tem um problema. A pessoa ficou com falta de ar, a pessoa não estava conseguindo ventilar direito, e a gente precisou entubar. Como a gente viu naquela foto, a ventilação mecânica, ela não tem como ser protetora. Quer dizer, ela tem como ser menos lesiva, mas ela vai machucar. Em especial, então, qual dessas três, quer dizer, a primeira não dá nem para discutir, né? Mas vocês conseguem entender? A pergunta que eu ia fazer é: qual dessas fases é melhor você não cutucar muito esse pulmão? Eu acho que fica fácil de perceber que se você ficar cutucando uma coisa que está inflamada, ela vai inflamar mais. Então, na fase que o pulmão está muito machucado, que ele está muito inflamado, não é uma boa ideia você ficar cutucando. Não é uma boa ideia você ficar piorando esse processo inflamatório. Esse gráfico aqui, ó, ele mostra 28 dias, ou seja, 4 semanas, de pacientes que foram intubados com uma SARA, uma lesão pulmonar. E vamos analisar ele porque ele é muito bonito. Assim que você machuca, seu corpo vai inflamar, vai entrar naquela fase exudativa. É aquela bolinha azulzinha clara. No primeiro dia, que é ali, ó, onset Alvards, ali, ó, primeiro do lado do zero, primeiro dia, é quando o processo inflamatório está no máximo. Está tudo inflamado. O corpo está tentando recuperar aquilo que está machucado. Não está descrito o porquê que levou a uma SARA, tá? Mas é um processo inflamatório. E o corpo está no máximo inflamado. Aí,
no terceiro, no sétimo dia, ele começa a diminuir, bem devagarinho. Aí chega no 12º, ó, no 12, ali bem no meio do gráfico, ele começa a despencar, ou seja, a inflamação começa a cair. Começa a desinflamar. Beleza. Aí, junto agora, pensa ali na fase proliferativa, é o quadradinho vermelho. Conforme o tempo vai passando, o corpo, no primeiro dia não. No primeiro dia só está inflamado mesmo, mas ainda não está acontecendo nada. No segundo, terceiro, no sétimo dia, olha o boom que tem de fase proliferativa. E é quando as células estão se reproduzindo. Aí depois ela dá uma estabilizada, mas ela continua alta, ó. Até chegar no 21º, 27º, tá lá em cima. Tá tudo, tá toda. As células estão se reproduzindo doidado para tentar tampar o buraco. E junto, lá pelo terceiro começa, mas é no sétimo pro décimo dia aí que você vai ter uma fase da fibrose. Muito forte. Muito. Mas repara que nos primeiros 7 dias você não tem formação de tecido de fibrose. Ainda não deu tempo. O corpo ainda está tentando recuperar a lesão. Ele está tentando se recuperar. Talvez ele consiga alguma coisa, talvez não. Mas independente disso, provavelmente não, porque o pneumócito tipo não se reproduz. Mas ele vai tentar se recuperar, ele vai tentar tampar o buraco. E ele vai conseguir começar a tampar o buraco com a fibrina. Mas pensando agora nesse gráfico, vou chamar a atenção de vocês para uma parte aqui, ó. Bem nos primeiros 7 dias. Nos primeiros 7 dias, você não tem muito tecido de fibrina, você tem uma fase inflamatória enorme, com exudato, e muita atividade celular para tentar recuperar o tecido. Essa é a fase do dedão que está inflamado, doendo, só de você olhar. Pulmão não dói. Pleura dói, mas pulmão não. Então, é nessa fase, principalmente, que a gente tem que tomar cuidado com a ventilação mecânica. Os primeiros 7 dias. Porque a partir do 7º, 8º, 12º dia, olha o boom que teve ali. A partir dali o corpo já está criando tecido de fibrina, já não está mais se recuperando. A partir daí o corpo está só tampando o buraco para tentar sobreviver e vamos embora. Perdemos, é isso que vai ser agora daqui para frente, vamos embora. Mas até o 7º dia ele está com esperança ainda, ele está tentando se recuperar. Então, a ventilação mecânica, principalmente, ela vai ser mais importante, talvez, nesses primeiros 7 dias. Fechou? O que vocês têm a me dizer? Professor, mas Oi. isso traria diversas patologias? Diversas patologias, inclusive de causa extrapulmonar. Do tipo politrauma, do tipo cirurgia abdominal, do tipo qualquer coisa. É que quando a lesão não é no pulmão, a recuperação tende a ser um pouco melhor. Mas isso também acontece numa SARA extrapulmonar. Né? Entendi, sim. Então, quando você está, por exemplo, com a unha encravada, nos primeiros 7 dias, provavelmente deve seguir mais ou menos uma linha assim. Então, cutuca, vai doer, vai machucar, vai inflamar mais, vai postergar. E a maior prova disso é que quando você tem uma marquinha e você fica cutucando, tira na casquinha, fica uma marca depois. Porque você está atrapalhando o processo da fase proliferativa. Se você ficar tirando a casquinha por mais de 7 dias, provavelmente você vai estimular mais a fase de fibrina e vai te deixar uma fibrose no braço, na casquinha ali onde o pernilongo pegou e vai te deixar uma marquinha no resto da vida.
Então a ideia é deixa descansar na fase exudativa para não piorar ela, para que ela consiga trabalhar direito na fase proliferativa. Porque se você não fizer isso, você vai postergar e vai prolongar ainda mais a fase de fibrina, de fibrose. E aí? O que vocês acham? Tá tranquilo? Posso ir indo? Bom, agora que a gente já entendeu isso, também preciso mostrar uma outra coisa. Isso daqui é um pulmão com SARA, a tomografia, tá? Quanto mais cinza, mais ar, quanto mais branco, mais denso. Por exemplo, no coração é denso, olha a coluna ali quando é bem branca. Tá? Essa é uma visão para a gente conseguir visualizar melhor a tomografia. A tomografia tem vários tipos de visão para você ver melhor o pulmão, para ver melhor o cérebro, ver melhor o coração e por aí. Essa é uma forma da gente ver melhor o pulmão. Então, o brilho um pouquinho mais alto, o contraste também. Fica com esse jeito um pouquinho. Então vocês vão ver tomografia às vezes com cores diferentes, mas é a mesma, é tomografia. Você só pode mudar a cor mesmo do computador. Se eu pegar agora essa imagem e diminuir o contraste e diminuir o brilho também, eu vou ver melhor o coração. Simples assim, tá bom? E dá pra gente conversar sobre algumas coisinhas. Por exemplo, é líquido. O líquido, como a gente sabe, vai para baixo, enquanto que o ar vai para cima. E essa pessoa fica a maior parte do tempo deitada, afinal de contas ela tá, né? Normalmente já está entubada, já está lá tentando se recuperar enquanto ela está na cama. Então, a parte de trás do pulmão tende a ser um pouquinho mais inflamada. E aí dá esse aspecto um pouco mais branco, mais líquidos, tá bom? Só que se vocês repararem, é uma lesão que ela não é muito bem homogênea, ela é um pouco heterogênea. É um pouquinho, tipo, branco aqui, branco lá, não, sabe? Não é uma coisa muito certa. Mas por mais que ela seja heterogênea, dá para perceber que ela pega uma parte do pulmão mais do que outras. Por exemplo, nesse caso, se você reparar, praticamente a parte, 1/3 de baixo ali está cheio de água. O que me faz perceber que somente a parte de cima está com ar. É daí que vem, não sei se vocês já ouviram falar, do conceito de baby lung, ou de bebê. Mas se você reparar, o que sobrou do pulmão praticamente é metade do pulmão. Não é um pulmão inteiro, porque metade está cheio de água. A metade está ali, mais ou menos inteiro. Deu para ver, meninas, onde eu circulei de azulzinho? Sim. Então eu não posso entender, eu não posso esquecer que eu não estou ventilando agora um pulmão inteiro, eu estou ventilando metade do pulmão. Nesse caso. Em casos mais graves, eu estou ventilando menos ainda. E o que é mais pesado? Esse daqui é um aparelho de bioimpedância, então quer dizer, ele marca em azulzinho o que está com ar, tá? Onde tem mais, meio que a diferença ali, a gente faz, onde tem muita parede, uma coisa um pouco mais densa, está em amarelo e branco, por exemplo. E onde está só mais ou menos fechado, com líquido, por exemplo, está em verde. A parte assustadora é que isso não é uma pessoa entubada. Isso é uma pessoa que está acordada.
como nós estamos agora. Então, se a gente pegar o seu pulmão agora e tirar uma imagem dessa, como vocês estão sentadas, a parte de baixo vai estar verde e a parte de cima vai estar azul. O que significa que... Lembra das zonas de West? Sim, eu tô pensando, olhando nessa figura e lembrando nisso. Partes de baixo do pulmão tendem a ter uma pressão arterial maior que a pressão venosa e as duas são maiores do que a pressão alveolar. O que significa isso? Significa que o alvéolo vai fechar. Que o sangue vai ganhar do alvéolo, o ar quase não vai conseguir entrar muito bem na parte de baixo, dependente ali da gravidade. Vamos colocar isso de um jeito um pouco mais visual. Quando você tem uma SARA, quando você tem uma pneumonia, uma inflamação, você vai ter alguns alvéolos que vão estar abertos, funcionando normalmente. É a parte azulzinha ali. Mas você vai ter alguns alvéolos que vão estar um pouco fechados. E esse alvéolo pode estar fechado por dois mecanismos diferentes. Ele pode estar atelectasiado, quando ele se fecha, porque, por exemplo, está cheio de água, destruiu o surfactante, e aí o surfactante mantém ali o alvéolo aberto, ele grudou. Ou por uma consolidação. Consolidação é quando o líquido ao redor do alvéolo fecha ele. Seja como for, ele vai estar fechado. Às vezes um, às vezes o outro, ou às vezes os dois. O que você vai ver na imagem? Você vai ver alvéolos fechados, assim, ó, branquinhos. Mas o outro está funcionando. De novo, pensa nessa imagem aqui, tá? Só que é como se um alvéolo estivesse na parte de cima da imagem e outro alvéolo estivesse na parte de baixo. Tcharam! Quando você for colocar ar dentro desse pulmão, pensando que metade desse pulmão não está abrindo, o ar vai para onde ele consegue. Vamos tentar colocar isso de um jeito mais difícil, ó. Imagina que um pulmão cabe 400 ml, tá? E aí eu estou colocando 400 ml, cabe 400 ml. Mas de repente agora esse pulmão deixou de funcionar metade. Consegue pensar que se ele diminuiu pela metade e agora eu estou mantendo os 400 ml, é como se eu estivesse colocando agora o dobro de ar? É como se eu estivesse colocando 800, o que sobrou? Ou seja, se aqui antes cabiam, com os dois alvéolos abertos, cabiam 400, mas agora eu fechei um, e eu estou colocando 400, os 400 não estão sendo mais divididos ali pelos dois. Os 400 estão indo apenas para um. E o que vai acontecer é que esse um vai distender demais. Você vai insuflar demais os alvéolos que estão saudáveis e não vai abrir o alvéolo que está fechado. Não necessariamente. O que a gente vai ver nesse tipo de paciente é uma situação assim. A parte verde, que antes era pequenininha, para uma pessoa saudável, para estar ocupando metade do pulmão. A parte amarela são as partes densas, já vai precisar nem discutir muito sobre ela. A parte azul é a parte que tem ar, só que agora apareceu uma área nova. Agora a gente vai ter áreas de hiperdistensão alveolar. São áreas onde o alvéolo está muito distendido. Se o azul é onde tem ar, o vermelho é onde tem muito ar. Só que, vamos lá, a gente precisa fazer essa pessoa respirar.
E eu tenho que colocar ar lá dentro, porque senão, tipo, afinal de contas, ela vai morrer. Então, eu vou colocar o ar. Só que se de repente tiver uma área que não está abrindo, o ar vai para onde está e vai acabar sobrecarregando demais algumas das estruturas. Aí a gente vai ver a imagem com esse monte de pontinho vermelho. Pois, Té, pode falar. Professor, deixa eu te perguntar, que nem quando o alvéolo tá cheio de líquido, quando eu coloco uma pressão, é, esse alvéolo, ele fica mais sensível para ter um pneumotórax ou não necessariamente? De furar, né? Isso. Fica assim. Porque ele tá com a pele, com a parede um pouco. Tudo bem, ele tá com a parede mais grossa, o diâmetro aumentou. Só que ele também tá um pouquinho mais sensível, porque ele tá machucado, tá inflamado. E se você tá falando de uma infecção no pulmão, realmente essa parede, às vezes, tem algumas partes que elas podem estar um pouquinho mais finas, esfriadas. Então, sim, se aumenta a chance de ter tórax. Também. Professor, Oi. eu não ouvi. Se ela encher muito, ele pode chegar a estourar isso? Também. Mas o maior problema não é esse. O maior Hum, problema, bom, você vai ter uma hiperinsuflação pulmonar. tá. Lembra da aula de DPOC? Sim. O que vocês lembram sobre hiperinsuflação pulmonar? Qual é o maior problema da hiperinsuflação pulmonar? CO2? Também o CO2, isso é um baita de um problema. Pode ter retificação Não entendi, do Itália. diafragma. O diafragma pode ficar retificado. O diafragma vai ficar retificado. As costelas também vai mudar o ângulo Perfeito. delas. E se eu perguntar como é que E vai a troca ficar? vai ficar. A troca de gases, né? A difusão vai ficar comprometida também. Como que vai ficar os capilares? Vão ficar esmagadinhos. Ficar esmagadinhos. E aí vai dificultar a perfusão. Você vai ter áreas muito distendidas. Você vai aumentar a área de espaço morto. Áreas que Eu só, vão. professor, eu só consigo lembrar daquela imagem do senhor. Barriga. Do seu barriga em cima do. Ah, eu não tenho nessa aula aqui. Não tem? Nessa aula aqui não, Ele mas é. esmagadinho lá embaixo dele. É tipo isso. Só consigo lembrar disso. O seu barriga vai esmagar, coitadinho do seu madruga, e é isso. Quer dizer, os capilares vão estar todos esmagadinhos ali com a pressão do alvéolo. E vai ter os capilares, não vai ter sangue chegando. Então, você vai ter um aumento do espaço morto, porque você vai ter áreas que vão estar muito ventiladas e não vão estar perfundindo tanto assim. E você vai ter áreas de shunt por conta da hiperdistensão capilar. Então, os alvéolos vão estar ali saudáveis, o sangue vai estar passando entre eles, e de repente alguns alvéolos vão estar tão insuflados, que vão esmagar os capilares. E aí os capilares não vão conseguir expandir tão bem. Tudo bem? Quer dizer, não, né? Mas. Entendeu? Vamos colocar isso de uma outra forma. Além dos capilares
que fazem a troca gasosa, que estão dentro dos alvéolos, a gente também tem capilares fora dos alvéolos, que estão só conduzindo sangue para uma região ou outra. E todos eles vão ficar esmagados. A imagem da esquerda é um pulmão pressão normal, quer dizer, com a pressão negativa, quando você puxa o ar. E repara que quando você puxa o ar, o pulmão nunca vai ficar com uma pressão muito positiva. Ou seja, o sangue sempre vai conseguir abrir os alvéolos. O sangue sempre vai vencer os alvéolos. Mas quando você entuba um paciente e você coloca a pressão positiva, sim, ela pode esmagar os capilares. E se ela esmagar os capilares, o sangue não passa. Você vai ter áreas de shunt, áreas que ventilam, mas não perfundem. E por estar muito distendidos, alguns alvéolos vão ventilar, mas não vão perfundir adequadamente. Professor, essa setinha é um capilar bem esmagadinho, bem compridinho? Ah, tá. Do lado esquerdo dá pra você ver o capilarzinho. Bonitinho. Aí do lado direito você não vê mais capilarzinho. Você vê só uma lombriga apertada ali no canto. Agora, repara ali, ó, do lado da seta da direita, como a parede fica no limite, né? Dá pra você sentir que ela vai fazer isso aqui a qualquer momento. Parece como se fosse a Corda. parede de uma bolha, né? Assim, tipo uma bolha de sabão, parede bem fininha. A qualquer Dá muita momento pode impressão que esse tecido rasgar, vai sei lá, rasgar já já. explodir. Então, vamos lá. Só fazendo uma. Ah, desculpa, deixa eu colocar mais um problema para vocês. A gente está falando que alguns alvéolos estão distendendo demais e que alguns alvéolos estão fechadinhos demais. Eu vou explicar isso de um jeito. Pensa assim, ó. O alvéolo que está ali fechadinho, tá aqui. Ele não se mexe, ele não abre, ele só tá ali parado. Do lado dele, tá colado nele. Eles dividem a mesma parede, inclusive. É tipo assim. Você vai ter um alvéolo que vai distender. Porque ele está funcionando. Do lado de um que não vai distender, que está todo fechado. Só que eles dividem uma parede. Consegue entender que essa parede que está fechada vai segurar a parede do que está distendendo? Aí você pode forçar demais um alvéolo que vai estar com a parede presa e de repente ele pode rasgar. Além disso, vamos fazer de conta que não aconteceu nada disso, que é o que mais acontece, é simplesmente não explodir, não estourar. Mas você tem paredes ali que estão, né, em contato junto. Aí você abre e meio que estica, né? Uma vez. Duas vezes. Aí você colocou uma frequência respiratória de 12. Então são 12 vezes por minuto fazendo isso. Machuca. 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 Por uma hora, por um dia, por uma semana. Não é uma frequência respiratória de 12. A gente não intuba com uma frequência respiratória de 12. A gente intuba com uma frequência respiratória de 20, 25. 25 vezes por minuto, você está dando uma martelada na ponta do seu dedo. Pum, pum, pum. Vou fazer uma revisita. Você vai ter alvéolos distendendo demais, esmagando capilares. Você vai ter áreas de atelectasia, áreas de consolidação alveolar, que não estão distendendo e o alvéolo está fechado. O que já é um baita de um problema. Você vai ter áreas com cisalhamento, esfregando uma na outra. Lembra que eu falei sobre não cutucar o que está quieto? O que a gente está fazendo a partir de agora é cutucar muitas e muitas e muitas vezes uma coisa que deveria estar quieta. Ah, mas então a gente não cutuca. Seria bom, mas se a gente precisou entubar, é porque está precisando cutucar.
Então a gente vai piorar essa lesão. Por isso, não existe ventilação mecânica protetora, mas tem como ela ser tão agressiva. Esses daqui são os principais mecanismos de lesão que pioram aí a lesão pulmonar. Você vai ter áreas de colapso, atelectasia e colapso. Você vai aumentar o chute. Isso já faz cair o oxigênio e subir o gás carbônico. Você vai ter áreas de hiperdistensão alveolar. Você aumenta o espaço morto e sem contar que isso também comprime os capilares, que vai aumentar a pressão pulmonar, que vai, lembra do corpo pulmonar, que vai sobrecarregar o ventrículo direito. Outro problema, fora a retificação do diafragma, tudo aquilo que a gente já ouviu, mas a gente vai discutir já já um pouquinho melhor. Você vai ter cisalhamento, que é esfregar um alvéolo saudável num outro ruinzinho, e você vai ter lesões por repetição, porque você vai colocar isso numa frequência de 20 vezes por minuto. Ou seja, 20 vezes por minuto você vai esfregar, vai hiperdistender, você vai tentar abrir áreas que podem não estar abrindo ainda. Essa é a fisiopatologia da lesão pulmonar causada pela ventilação mecânica. A famosa VILI. É VILI, tá? Gente, então, vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente segue a partir daqui. E agora vocês já entenderam os mecanismos de lesão. Agora vocês já entenderam que existe lesão e que não tem que ser. Quer dizer, isso vai acontecer naturalmente quando você ventila de uma forma com pressão positiva, quando você entuba. A gente vai discutir agora é como diminuir essa pancada. Uma coisa é dar 20 marteladas fortes no dedo. Depois eu tentar. Eu tenho que bater, então. Vamos bater o mais leve possível. Ou não tantas vezes. Aí a gente discute na próxima aula, tá bom? Eu sei que essa parte aqui é meio pesadinha. Obrigado, meninas.